que é outro tema também, que eu quero que você abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo 11, verso 37. E esse texto que nós vamos ler já resume bem toda a aula, tudo aquilo que nós vamos tratar hoje aqui. Lucas 11, 37. Diz assim: tendo terminado de falar, um fariseu o convidou para comer com ele. Então Jesus foi e reclinou-se à mesa. Mas o fariseu, notando que Jesus não se lavara cerimonialmente antes da refeição, ficou surpreso. Então o Senhor lhe disse: vocês, fariseus, limpam o exterior do copo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e de maldade. Insensatos! Quem fez o exterior também não fez o interior? Mas deem o que está dentro do prato como esmola e verão que tudo lhes ficará limpo. Ai de vocês, fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da arruda e de toda sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deviam praticar estas coisas sem deixar de fazer aquelas. Ai de vocês, fariseus, porque amam os lugares de honra nas sinagogas e as saudações em público. Ai de vocês, porque são como túmulos que não são vistos, por sobre os quais os homens andam sem o saber. Um dos peritos na lei lhe respondeu: mestre, quando dizes essas coisas, insultas também a nós. Quanto a vocês, peritos na lei, disse Jesus, ai de vocês também, porque sobrecarregam os homens com fardos que dificilmente eles podem carregar, e vocês mesmos não levantam nem um dedo para ajudá-los. Ai de vocês, porque edificam os túmulos dos profetas, sendo que foram seus próprios antepassados que os mataram. Assim vocês dão testemunho de que aprovam que os seus antepassados fizeram. Eles mataram os profetas e vocês edificam os túmulos. Por isso Deus disse em sua sabedoria: eu lhes mandarei profetas e apóstolos, dos quais eles matarão alguns e a outros perseguirão. Pelo que esta geração será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas derramado desde o princípio do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu lhes digo, esta geração será considerada responsável por tudo isso. Ai de vocês, peritos na lei, porque se apoderaram da chave do conhecimento. Vocês mesmos não entraram e impediram que estavam prestes a entrar. Enquanto Jesus saiu dali, os fariseus e os mestres da lei começaram a opor-se fortemente a ele e a interrogá-lo com muitas perguntas, esperando apanhá-lo em algo que dissesse. Continua. Nesse meio tempo, tendo se juntado a multidão de milhares de pessoas, ao ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Amém. Só até aí. Anulação da graça, e esse texto que eu li vai nos falar desse grande perigo, que é o legalismo. Legalismo, a gente já tem falado aqui, a tentativa de alcançar a salvação, a graça de Deus, cumprindo regras, cumprindo coisas, deveres. Nós falamos aqui sobre uma regra, uma lista de uma igreja. No início eu falei sobre essa lista de uma igreja, sobre as regras para você ser bem visto. Então aqui fala de que as mulheres não podem usar sapatos com mais de 3 centímetros de altura, os homens não podem usar costeletas, barba ou bigode, só pode participar da Santa Ceia quem tiver com a carteirinha de membro atualizada e com o carnê dos dízimos em dia. Os cintos das mulheres não podem ter mais do que 2 centímetros de largura, e por aí vai. Então, essa é uma regra, uma lista de uma igreja, que é apenas um exemplo do que é o legalismo. E o autor do livro que nós estamos estudando, ele viveu numa igreja assim, a infância dele toda era numa igreja que baseava sua experiência, sua comunhão com Deus, no cumprimento de regras. Quem não cumprisse aquelas regras, eles consideravam que não era uma pessoa de Deus, uma pessoa não espiritual. E a experiência dele também, que ele demonstra bastante, foi quando ele entrou numa faculdade que era uma faculdade cristã.
faculdade de uma igreja evangélica, onde estudavam só, pelo menos crentes, era o objetivo. Então aquela faculdade seguia regras da igreja. E ele disse que naquele período que ele passou lá, ele ouviu sobre tudo, menos sobre a graça de Deus. E tinham todos os tipos de regras, de leis, de coisas. E ele diz o seguinte, ele fala, olha, esse legalismo pode ter sido bom para mim, que me livrou de muitas coisas, porque o legalismo me deu medo. Então ele disse assim, eu ficava com medo, por exemplo, de bebida, de drogas, então pode ter me ajudado, ele fala. Porém, uma coisa que me destruiu, pelo menos num período, é que isso tudo era ensinado como se fosse a vontade de Deus. Então, para cada regra que eles davam lá, eles tentavam dizer que aquilo estava na Bíblia, que Deus mandava. Então, na mente dele, Deus só ia gostar dele se ele fizesse aquelas coisas. Se ele não cumprisse aquilo ali, Deus não gostaria dele, Deus não ia amá-lo. Deus não ia derramar a sua graça sobre ele, porque ele era não cumpridor das leis, da regra, que é o que diz o legalismo. Então, a visão dele de Deus ficou uma visão distorcida, deturpada. Ele não conhecia um Deus amoroso, um Deus bondoso, mas um Deus da troca, da barganha, um Deus que iria castigá-lo se ele não cumprisse as regras. Então ele disse que por causa disso ele ficou um tempo fora da igreja, ficou um tempo distante, até quando ele conheceu a graça de Jesus, o Evangelho de Jesus, e daí voltou para a igreja. Então ele diz, qual é a pior coisa do legalismo nesse período da faculdade? Era a tentativa de sempre, qualquer regrinha, tentar dizer que era Deus que disse aquilo. É proibido usar barba. Ele disse que ele não podia usar barba na faculdade. Ele falava assim, mas você lê na Bíblia, o que mais tem é homem com barba. Mas eles tentavam explicar, mostrar, e isso aí ia deixando ele mais revoltado, mais irado contra aquele sistema religioso. E por isso ele escreve um livro como esse, até numa tentativa de trazer muitos dos amigos dele, que estudou com ele, que estão fora da igreja e não querem saber de Deus. Por causa desse ambiente opressivo, legalista, que fez com que ele se rebelasse e associar Deus com a religião, Deus com a igreja. E Deus com aquelas regras que a faculdade ou a própria igreja colocava para eles cumprirem. E aí, ao analisar o Evangelho, ele diz, uma das coisas que impressiona é que, do ponto de vista conceitual, assim, teórico, o grupo que Jesus mais se identificava na Bíblia foi o grupo que ele mais brigou, que são os fariseus. Do ponto de vista doutrinário, Jesus acreditava nas mesmas coisas que o fariseu, sobre quem é Deus, sobre a lei, sobre Moisés. Mas do ponto de vista da prática, foi o grupo que Jesus mais condenou. Foi o grupo que Jesus mais usou as palavras mais pesadas que eu acabei de ler. E depois você pode ler Mateus 23. Porque a prática deles era distante, era divorciada da essência, do conteúdo da Bíblia, do Antigo Testamento. E a partir daí, Jesus vai ter um embate, uma luta constante com isso, com o legalismo. Com o legalismo, com os fariseus, com os saduceus, com os peritos na lei, né, os escribas, que eram os doutores da lei, sabiam tudo sobre a lei. O objetivo deles era explicar a lei. Jesus começa a digladiar com esse grupo. Então, o Filipenses vai colocar algumas coisas nesse capítulo que ele percebe que é a característica do legalismo. Eu vou mostrar aqui para vocês essas coisas. Primeiro, o legalismo gosta demais, é baseado nas aparências. O texto que eu li aí fala assim, vocês gostam do exterior, né, vocês gostam de sentar nos primeiros lugares, de serem vistos pelos homens, das saudações. Os fariseus usavam filactérios, versículos, textos assim, escritos e pendurados, e colocavam aquelas cordas com o versículo pendurado no braço, na perna, em todo lugar, para dizer que eles eram bons servos de Deus. Eles faziam longas orações nas praças. Tudo que eles faziam era para fora, não era para dentro, era tudo para fora, para o consumo dos outros, para que os outros pudessem ver, Se você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 6,
Abre em Mateus 6, verso 2 a 6, a gente vai ver um ensino de Jesus sobre isso. Mateus 6. Jesus diz o seguinte sobre isso. No verso 1: Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você dá esmola, não anuncie com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu Pai que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Versículo 5: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está em secreto. Então seu Pai que vem em secreto o recompensará. O recompensará. Então havia esse desejo de que os outros pudessem ver o que eles estavam fazendo. Essa é a essência do legalismo, é uma base da religião humana, da religiosidade humana, de fazer as coisas para que os outros possam aplaudir e elogiar. O Philip Yancey conta que na igreja dele, o pastor costumava falar das ofertas para missões. Então, assim, a família tal deu 500, mas veja isso, a família tal deu 2.000. Aí todo mundo aplaudia, né? Todo mundo. Ele conta mesmo, quando ele era criança, que ele levou lá uma oferta de um cofre, e o pastor falou o nome dele. Ele diz, aquele foi maravilhoso. Foi maravilhoso ele ouvir o nome dele na frente de todo mundo, ver que ele deu aquela oferta. E como o ser humano gosta disso, da aparência. Mas o que Jesus ensina é bem o contrário. Você faz em secreto para que seu Pai vê. Porque quando você recebe dos homens, você já recebeu sua recompensa. Sua motivação, seu objetivo era receber o aplauso dos homens. E Jesus vai condenar exatamente isso. Nós hoje, como a igreja, vive essa realidade. Eu já vi igrejas que colocavam a lista dos dizimistas no mural, né? Aí colocava lá, para todo mundo ver quanto é que cada um dava. E para aquele, a ideia é fazer uma pressão para quem não dava, né? A pressão, para todo mundo ler o nome dele, lá, ô louco, você não está dando dízimo, você não dá oferta. Então gera aquela pressão da visibilidade, de colocar diante dos outros. E isso gera em muita gente esse desejo de fazer para ser visto. Olha o que eu fiz, olha o que eu dei, olha como eu sou bom, olha como eu sou crente, olha como eu sou religioso, olha o tempo que eu oro, olha o tempo que eu faço isso, olha o tempo que eu faço aquilo. Sempre aparência, sempre aparência. Jesus falou, vós fariseus, limpais o exterior e não o interior. Deus vê o interior, Deus vê a motivação, Deus vê por que você está fazendo. Qual é a sua intenção? Qual é o seu objetivo? 2 homens subiram ao templo para orar. Um orava de si para si mesmo e dizia, graças te dou, Senhor, porque não sou como os demais homens, roubadores, ladrões, impuros, adúlteros, porque eu dou o dízimo, eu jejuo, eu te agradeço porque eu sou bom. Na realidade ele não está falando com Deus, ele está falando com ele para ele mesmo. Ele está se orgulhando, ele está se ensoberbecendo na presença de Deus. Já dizia Santo Agostinho que o pai de todos os pecados, a fonte de todos os pecados, chama-se orgulho. E ele tinha toda verdade sobre isso. De onde flui todos os pecados que a gente comete? Do orgulho, da presunção, da soberba. Esse é o pecado original. Esse é o pecado de Adão e Eva. É o pecado de se querer ser igual a Deus, de se engrandecer, a híbris, a alta elevação humana. Esse é o pecado de Lúcifer, de Satanás. Esse é o pecado que acomete a religião, querer ser o poder, ter o poder para si. O pior pecado que tem é o pecado do poder. Por isso que Satanás tentou Jesus em Mateus 4 exatamente nesse pecado.
Você tem o poder, usa o poder para o seu próprio bem. E aí Jesus, que tinha todo o poder, usou o poder para servir. E aí ele desmontou a armadilha do poder. Agora Satanás caiu por causa do poder. Querubim da guarda ungido, o mais perfeito das criações, se ensoberbeceu e quis ser igual a Deus. E por isso foi precipitado. Adão, quando você comer, Eva, quando você comer, sereis iguais a Deus, conhecedores do bem e do mal. Ela viu isso, foi tentada e caiu. E a religião trabalha com isso, com o nosso orgulho, a nossa desejo de elevação, de elevação, de elevação. E sempre para fora e para fora. Você vê os testemunhos hoje das igrejas, é tudo o que acontece para fora. Olha o que Deus me fez, olha o que eu fiz, olha o que eu alcancei. E os testemunhos que Deus está mais interessado é para dentro. Olha o que Ele mudou, olha o que Ele transformou, olha como eu agia, olha como eu pensava, olha como eu sentia, olha qual era a minha motivação. É tudo para dentro. A religião quer tudo para fora, Jesus quer pôr tudo para dentro. Dentro do ser humano. A maior obra que Deus quer fazer é dentro da gente. Então as aparências é o problema do legalismo. Ele trabalha em cima das aparências, Mateus 6. Segunda coisa que ele diz do problema do legalismo é que o legalismo tem essa tendência ao extremismo, a ser coisas extremas, a adotar posturas extremas. Eles tinham a ideia de que eles precisavam, eles não falavam isso conscientemente, mas eles precisavam melhorar a lei, eles acrescentavam coisas à lei. Havia mais 2.800 regras além daquelas do Velho Testamento. Eles estavam sempre acrescentando detalhes, minúcias sobre a lei. Eu tenho uma coisa aqui que eu não sabia, né? Eles pegam aquele versículo do Velho Testamento e dizem assim, não cozerás o leite da cabra, do filhote lá, né? E ele diz que a partir disso, para não ter qualquer coisa, eles criaram até hoje, tem a cozinha kosher judaica, que é até a cozinha para carne e a cozinha para laticínio, que não pode misturar, por causa de um versículo que fala disso. Então essa coisa das minúcias, das coisas extremas, que o legalismo vai gerando nas pessoas, essa neurose, como se Deus estivesse preocupado com isso, né? E daí ele cita alguns exemplos dos monges cristãos do século IV. Eu já li algumas histórias dessa também dos monges, no livro dele tem um pouco dessas histórias dos monges cristãos. Então você imagina um monge que ficou 37 anos morando em cima de um monte, sem jamais descer. 37 anos. E ele queria tanto agradar a Deus que ele colocou o propósito no coração dele de se prostrar diante do Senhor 1.244 vezes por dia. Então ele fazia isso, 1.244 vezes por dia. O outro não queria usar nada, nenhuma roupa, só um short, assim, uma tanga de espinhos, para ele ficar sofrendo bastante, né? Então essas coisas assim, quantos outros? O próprio Lutero, que dormia no chão várias e várias noites, para sofrer, para crucificar a carne. Ele cita aqui o grande avivalista, Charles Finney, não tomava café nem chá, e insistia que a escola que ele fundou banisse estimulantes como pimenta, mostarda, azeite e vinagre. Ele cita, mais recentemente um amigo meu pregou no funeral de um jovem adventista que jejuou até a morte por estar preocupado com os tipos de alimentos que era permitido comer. O cara morreu preocupado com essas coisas. Então, essa tendência ao extremismo. Eu citei aqui um tempo atrás aquela história que o Ricardo Gondim conta da filha do pastor lá que cortou o cabelo. O pastor de uma grande igreja ficou irado, pegou e bateu na menina, já um adolescente, deu uma surra nela. E a menina, com tanta raiva, com tanto ódio, colocou álcool no corpo e ateou fogo e se matou por causa dessa situação, por causa disso, né? Isso aconteceu no Ceará, né? Acho que em Fortaleza. Então, o legalismo gera essa coisa, esse extremismo, pessoas extremistas, e a gente percebe isso no Islã. O Bin Laden é um religioso mais devotado que existe, né? E é considerado o homem mais perigoso do mundo. O Bin Laden, alguém que era da família dele, uma das esposas do seu irmão, que vive no Ocidente, deu uma entrevista que ela conheceu o Bin Laden, disse que o Bin Laden nunca olhava para o rosto de uma mulher, nunca.
Ele nunca fica sozinho com a mulher. Isso é errado, é pecado. Então a mulher chega perto dele e tem que abaixar a cabeça, porque não pode olhar para o rosto dele. Nenhuma mulher, nem aquelas que estão cobertas assim, não pode. Então, homem extremamente extremista, né? Extremamente extremista. E a gente às vezes cai nessas coisas assim, nesses legalismos, nesse tipo de coisa. E gera intolerância e por aí vai. Então essa é uma das marcas. Terceira característica do legalismo, que ele cita aqui, a ênfase em trivialidades. Trivialidades. O texto que eu li para vocês, Jesus fala assim: ai de vocês, porque vocês dão o dízimo do hortelã, do cominho, das hortaliças e negligenciais o amor, a justiça e a misericórdia de Deus. Vocês deviam fazer estas coisas, dar o dízimo, sem ocultar aquelas. Quer dizer, vocês são meticulosos nas coisas menores e esquecem as coisas maiores, que é a justiça, o amor e a misericórdia de Deus. Vocês deviam fazer uma coisa sem ocultar outra. Mas a religião, o legalismo tem essa tendência de só ficar em cima de trivialidades. Ele cita, no tempo que ele estudou na faculdade cristã, ele ouviu falar muitas vezes sobre tamanho do cabelo, tipo de calça jeans, o tipo de música que ouve. Ele ouviu muito, mas não ouviu uma vez os caras falarem sobre o apartheid na África do Sul, que separava negros e brancos. Ele ouviu falar de tudo isso, mas não ouviu falar do holocausto, do genocídio, dos milhões de mortos, da fome. Então ele diz assim, é uma tendência do legalismo ficar apenas em coisas triviais e esquecer das fundamentais, das essenciais, das que importam. Então às vezes o legalismo ele fica em cima de coisas mínimas e esquecem das que Deus leva em conta. Então assim, você devia dar o dízimo, mas vocês não podem negligenciar o amor, a misericórdia e a justiça e a verdade de Deus, que é o mais importante. Então a religião tem essas coisas. E daí ele cita um orador famoso americano, que causa uma polêmica lá, o Tony Campolo. O Tony Campolo chega nas universidades, nos ambientes cristãos, e diz assim, olha, o relatório da ONU diz que nessa noite 10 mil pessoas vão para a cama com fome, não tem o que comer. Crianças, adultos, 10 mil pessoas estão passando fome. E vocês me dizem, vá, e diz um palavrão. E ele diz, você sabe o que é pior? É que ao terminar essa palestra aqui, você vai sair muito mais com raiva do meu palavrão do que os 10 mil que estão passando fome. E ele diz, as cartas que ele recebe, é exatamente isso. Como que o senhor falou um palavrão? Não pode falar um palavrão desse? Ele fala, então todo mundo se preocupa com o que todo mundo faz quando vai no banheiro? Você entendeu? E ninguém liga para os 10 mil que estão morrendo de fome. Eu falo assim, então tem um problema. Perceba? Tem um problema aí de prioridade do que é fundamental. As nossas igrejas se preocupam tanto com trivialidades e esquecem das coisas fundamentais. Os pecados sexuais, a gente eleva eles lá no monte. E são os pecados que Jesus mais teve misericórdia. E os pecados que Jesus mais bateu, é os que a gente põe lá embaixo, na hierarquia de valores. Os pecados da avareza, da cobiça, da presunção, da hipocrisia, esses Jesus batia forte. E os outros que a gente eleva, Jesus tratava com misericórdia e compaixão. Então, às vezes, a gente peca por causa disso. A gente fica focado em certas coisas, em certos hábitos. E ele cita um cara que se converteu e estava lá dentro da igreja. E um dia, ele entrou debaixo de um fardo de tanta lei que ele colocou sobre ele, que ele estava, mas fui chamado para a vida abundante. Agora estou com a vida deprimente dessa. E ele estava pensando nisso. De repente, ele saiu da casa dele e ele teve uma revelação ao ver o cachorro dele. Ele viu o cachorro dele e falou assim, olha que coisa... O meu cachorro é o melhor crente que eu conheço. Ele não bebe, ele não fuma, ele não fala palavrão, ele não diz piada indecente, ele não fala mal de ninguém. Ele começou a colocar as regras e falou, esse é o melhor crente. Aí ele se tocou.
Que o cristão não é aquilo que não faz, é aquilo que faz. Daí ele cita o Henry Nouwen, um sacerdote católico, que diz assim: eu me dediquei tanto a cumprir as regras que me esqueci da comunhão com Deus. Perdi o melhor da coisa, que eu falei na semana passada. Você se preocupa tanto em cumprir a regra, a obrigação, que você perde o principal, a boa parte, que é a comunhão. A Marta lá queria fazer tanto o melhor, que esqueceu do melhor, que é a boa parte, que a outra lá falou lá, essa não lhe será tirada. Então, se preocupa tanto com cumprir a regra, com obediência aos mandamentos, que esquece do principal, que é a comunhão com Deus, que é a adoração, que é o desfrute da presença do Senhor na sua vida. Então esse é um pecado nosso também, das trivialidades, de julgar os outros pelas aparências, pelas coisas e tudo mais. E esquecer das coisas fundamentais que o Senhor colocou para nós. Eu quero ler aqui em 1934, a Igreja Batista do Sul dos Estados Unidos, que era a igreja do Philip Yancey, mandou alguém fazer um relatório sobre o regime do Hitler, em 1934. Ele foi visitar a Alemanha, a Aliança Batista Mundial, e ele trouxe o seguinte relatório: foi um grande alívio estar em um país onde a obscena literatura sexual não pode ser vendida, onde filmes pútridos e violentos não podem ser exibidos. A Nova Alemanha queimou grandes quantidades de livros e revistas corruptores, junto com suas fogueiras de livrarias judias e comunistas. O mesmo delegado da Convenção Batista defendia Hitler como um líder que não fumava, nem bebia, queria que as mulheres se vestissem com modéstia e que se opunha à pornografia. Então veja, o Hitler era o cara. E muitas igrejas da Alemanha, igrejas evangélicas, que a igreja da Alemanha chama igreja evangélica, apoiaram o Hitler. Exatamente por isso. O Hitler não fumava, não bebia, não promovia aquelas festas. Então esse é o homem de Deus. E esse era o anticristo, né? Porque o Hitler foi um anticristo que perseguiu o povo de Israel, perseguiu a igreja e perseguiu muitos cristãos que se opunham a ele. Então era o anticristo. Não é porque ele não... E durante muitos anos, e a igreja começou a ver que ele estava matando os judeus. Milhões e milhões, invadiu a Polônia, começou a matar. E a igreja continuou obedecendo a Hitler. Obedecendo a Hitler. Vamos fazer experimento, câmera de gás, e colocar o povo lá e ver aquelas montanhas de ossos, né? A montanha de ossos secos lá de Ezequiel 37 do povo judeu, aquela montanha. E o povo, não, ele não fuma, ele não bebe, é igual agora. O tempo passa, mas as coisas se repetem. Quando o Bush quis invadir o Iraque e o Afeganistão e mandar bomba lá, e mandar bomba em escolas, hospitais, matando criança lá, os pastores americanos lá, não, mas o Bush é um homem de Deus, porque ele ora antes de tomar a decisão. Ele orou antes de tomar a decisão, tomou uma decisão errada. Deus não ama os iraquianos, manda bomba, matando lá milhares e milhares de iraquianos e de americanos, e de filhos, e de esposos, e de pais que estão lá na guerra, morrendo, por causa de uma obsessão familiar. Porque o pai dele não conseguiu matar o Saddam, ele precisava matar. Por causa de uma trauma infantil, que ele era complexado, porque o pai gostava do outro, não gostava dele, ele quis agradar o pai, matou o Saddam. E aí os pastores vão lá e falam, não, ele é um homem de Deus. E o cara consegue dormir bem, achando que é um homem de Deus mesmo. E ele se considera um bom cristão, e toda a igreja diz que ele é um bom cristão. Só poucos que têm a coragem, aqueles que tiveram coragem de criticá-lo, foram retirados, excluídos. Dizer assim, não, um bom cristão não faria isso. Isso não é correto fazer. Porque todo mundo sabia que a alegação da guerra era uma fraude, era uma mentira. Então, milhares de pessoas morrem e o pessoal fala assim, não, mas ele é um bom cristão porque ele faz oração. Ele é responsável pela morte e o pessoal acha que ele é. E aí, como ele, tem muitos outros líderes assim. Políticos, cristãos, evangélicos. E aí aquela agenda que eu falei aqui naquele dia das questões sexuais, a agenda de muitos é apenas essas questões, e esquecem da vida humana. Da vida humana. E são as trivialidades que a gente tem que pensar
o que é que Deus está mais interessado, se o cara toma cerveja lá ou se ele mata 10 mil pessoas, se ele é responsável pelo assassinato, pela morte de muitas pessoas e pela fome em outros tantos lugares. Esse tipo de coisa é um problema desde quando a religião, desde quando a igreja consegue. A igreja evangélica no Brasil, ela sempre se esqueceu das questões fundamentais. Na época da ditadura, a igreja toda apoiou a ditadura. Toda apoiou a ditadura. Perseguiram cristãos, pastores tiveram que fugir, alguns tiveram que fugir do Brasil, toda a igreja apoiando a ditadura. Depois, toda a igreja de direita. E adorando isso daí. E aí a gente não faz nada. Então o cara vai lá e fala assim, não, porque você tem que no tempo do Sarney. O Sarney é o presidente, é um homem decente, é um homem honesto. É honesto o Sarney? O Sarney, ele é responsável por seu país, o estado mais miserável do Brasil, onde as crianças têm aula em mina de carvão, passa fome, é uma desgraça aquele estado de miséria. E o cara, não, eu sou um bom cristão, sou um bom católico, sou isso, sou aquilo, e todo mundo fica beijando a mão, e por aí vai. Não, trivialidades, não, porque ele não bebe, não, porque ele não apoia os gays, mas o povo dele lá está tudo morrendo de fome. Lá no Maranhão, e todo mundo está lá com ele. Eu só estou citando ele para não citar outros, né? Eu estou citando ele porque eu vi essa reportagem do Maranhão há pouco tempo. Então, essas trivialidades que às vezes a gente não percebe. Hipocrisia. Porque a pessoa sabe que ela não consegue ser sempre daquele jeito. Então ela sempre vai ser para o consumo dos outros. Ela sempre vai ser para a aparência. Ela sempre vai ser a máscara, Hipócrates, né? Uma máscara que o ator usava no teatro grego, que daí vem a palavra hipocrisia. Então você sempre vai usar aquela máscara, aquela persona que não é a pessoa, aquela aparência que não é você. Então a ideia é que você sempre vai mostrar isso para os outros, mas dentro é diferente. E aí surge isso aí que Jesus criticava, hipocrisia. E há um texto bíblico que mostra bem como é que Deus lida com a hipocrisia. Bem no comecinho da igreja, Deus falou assim, olha o que eu acho da hipocrisia. Atos capítulo 5, Ananias e Safira. Barnabé no final do capítulo 4 vendeu o campo lá e deu para os apóstolos. Né? Barnabé fez isso. Aí Ananias e Safira falaram assim, não, vamos vender o nosso também e vamos dar, mas vamos dizer que a gente está dando tudo, mas vamos ficar com uma parte. Ele podia ter ficado com tudo, ninguém exigia que ele desse. Mas o interesse dele era parecer ser o que ele não era. Ele queria dizer que ele estava dando tudo quando ele não estava. Isso a gente hoje diria, isso é um pecadinho de nada. Quem é que liga para isso? Mas ele fez isso, porque qual era o objetivo? O fermento dos fariseus estava entrando na igreja nascente. E Deus falou, eu vou mostrar logo no início da igreja como é que eu trato com essa hipocrisia. Ele quer ser aquilo que ele não é, ele quer aparentar aquilo que ele não é. E ele está fazendo algo apenas para ser visto. Então quando eles levaram lá Pedro, falou assim, por que você está mentindo? Por que Satanás encheu o seu coração para mentir? Tudo que não é autenticidade de vida, sinceridade de vida, Deus abomina. E Deus conhece. Por isso que o texto de Lucas 12 diz, tudo que for dito aqui ao pé do ouvido vai ser revelado nos eirados, no telhado. Então, ao falar Pedro isso, caiu morto. Um depois do outro. Deus julgou aquele pecado naquele instante. E houve um grande temor na igreja. Houve um grande temor na igreja. Porque Deus estava dizendo, eu não aceito, eu não quero, eu não suporto a hipocrisia dentro da minha igreja. Que isso não seja o valor no meio da igreja. E a pessoa morreu. Imagina se Deus continuasse julgando assim, hoje não tinha mais igreja, né? Não tinha mais ninguém. Não tinha mais ninguém. Principalmente os pregadores iam ser os primeiros a morrerem. Porque o pregador é o que está mais exposto. Acho que os pregadores vão receber menos lá no céu, né? Porque eles já recebem todo elogio aqui na terra.
Ele vai tudo em público, é tudo demonstrado. Então ele está recebendo tudo aqui mesmo. Então esses seriam os primeiros, né? 5. A hipocrisia gera sentimentos de competição. Ora essa, se você está querendo mostrar que você é melhor, você está competindo com alguém. Você precisa mostrar que você está ganhando. Então o fariseu lá, graças a Deus porque eu não sou como os demais homens. Sou melhor do que eles. Eu sou melhor do que eles. Olha o que eu faço. É sempre o que ele faz para fora, nunca para dentro. O publicano lá dizia, Senhor, sê propício a mim, pecador. E a Bíblia de Jesus fala, e quem voltou justificado para casa? O fariseu ou o publicano? O publicano. Porque o outro orava de si para si mesmo. E ele estava numa competição. Ele estava numa corrida para ver quem era melhor. Quem fazia mais. Quem ganhava o prêmio. E eu já falei aqui que Deus não dá salário. Tudo de Deus é dádiva. Tudo de Deus é fruto da graça. Não entra o mérito. Mas a religião provoca isso nas pessoas. E às vezes a gente, no afã da igreja, a gente está numa comunidade humana, a gente quer estimular as coisas, e para que as pessoas se dediquem, às vezes a gente acaba gerando essas coisas assim. Essa competição, quantas vezes na igreja você gera competição entre crianças, entre adultos, para ver quem é que faz mais, quem traz mais visitantes vai ganhar um prêmio, quem traz mais isso na escola dominical vai ganhar aquilo. E isso a gente vai gerando essas coisas. Às vezes não estamos, a nossa intenção não é nem cair nisso aqui, mas acaba gerando esse tipo de coisa. De dizer quem é mais, quem é menos. Eu já contei, quando eu era novo convertido, com 1 ano de crente eu já era um legalista de 300 anos de mente. Né? 1 ano dentro da igreja eu já era um legalista completo. Então, quando tinha aquele moço lá que usava aquela Bíblia pequenininha, eu vi, isso é um crente de meia tigela, olha o tamanho da Bíblia dele. Ele tem vergonha de trazer a Bíblia. Então ele comprou a Bíblia maior, para dizer que a gente era crente de verdade, carregava aquela Bíblia, levava a Bíblia para todo lugar. Quem não levava não era. Então a gente começa a entrar nessa competição. Eu vou lá porque aquele povo relaxado que não tem compromisso não vem. Aí já começa a competição. Aí já começa o julgamento. Eu faço, o outro não faz. O outro não faz. Pastor, só eu trabalho nessa igreja, ninguém trabalha. Esse povo é relaxado, é preguiçoso. E aí entra a competição. E você está fazendo a coisa para ganhar, para ser melhor do que os outros. Do que apenas fazer por coração grato, coração sincero de tudo que Deus tem feito e tem me dado. Eu quero apenas servi-lo e fazer o melhor. Se o outro não veio, Deus vai julgar. Essas coisas acontecem em todo o ambiente humano. O ambiente humano ele é competitivo. A gente funciona na base da comparação dos outros. Você vai num ambiente lá, você tem que ver como é que o povo está vestido para você ver se você está bem vestido. Dependendo de como eles estão, a gente vive na base da comparação com os outros. Está sempre comparando. E isso aí nos prejudica, e na religião também, e nos nossos trabalhos na igreja, no nosso ministério também. A gente está sempre comparando. Vai assim, eu queria tanto me consagrar a Deus, mas o outro não está consagrando, então eu não vou consagrar. Não. Eu queria tanto servir a Deus, mas ninguém está fazendo, então eu não vou fazer. Então a gente está sempre nessa base assim. Isso é um problema, e o legalismo gera isso demais no coração humano, essa coisa da competição, do orgulho, da aparência, de se julgar acima dos outros. E você percebe que isso aqui, olhe para as igrejas, todas as igrejas, no fundo, toda denominação, ela considera-se superior à outra. Toda denominação, uma se considera superior à outra. Isso, o cara pode até não falar, mas todo mundo pensa. Né? Então começa pela nossa, entra o presbiteriano, vai dizer, essa que é a igreja boa, né? Como dizia um amigo, essa é a melhor igreja do mundo. Essa igreja aqui tem palavra, tem estudo, tem escola dominical, o povo tem conhecimento. Essa ralé pentecostal não sabe nada, tudo não é ralé. Não, esse povo aí, batista, é de uma bagunça, não tem um sistema de governo igual ao nosso. Nós somos bons. Aí você vai para o batista, a igreja batista vai, esses presbiterianos, eles nem batizam, só pinga a aguinha na cabeça. Eles nem tomam banho na água, eles nem levam o batismo a sério. E nós não, aí você pega um livrão batista, os rastros de sangue. Nossa, aquele livro fala assim, a igreja primitiva
ela sobrevive na igreja batista, a verdadeira igreja, a igreja que derramou sangue. Tem uma igreja batista chamada Igreja Batista Regular. Olha o nome, regular, não é nem boa nem ruim, ela é regular, né? Mas não é não. Mas eles se consideram bons. Tem um amigo meu que é pastor, foi pregar lá, e tinha Santa Ceia. Antes dele pregar, na hora da Santa Ceia, o pastor, irmão, eu sinto muito, você não pode participar da ceia. Aí ele chegou no púlpito e falou, se eu não sou bom para participar da ceia, eu também não sou bom para pregar aqui. Deus abençoe vocês, desceu do púlpito e foi embora. Aí depois a igreja toda foi lá pedir perdão para ele, fazer outra ceia no outro domingo, serviu a ele primeiro, você entendeu? Então, essa coisa de uma se acha melhor. Aí você vai para as igrejas pentecostais, nem se fala, né? Nós temos o poder, nós temos a unção, a Assembleia de Deus, vamos fazer 100 anos, a maior igreja do Brasil, tem mais poder, mais unção, aqui acontecem as coisas, aqui tem costume, tem a sã doutrina. Os presbiterianos é quase igual católico, igreja sorveteriana, fria, ninguém dá um glória a Deus, ninguém dá aleluia, e aí vai. Você vai para as igrejas, as comunidades novas, vão dizer, a gente pegou o melhor das igrejas tradicionais e o melhor das pentecostais. Nós somos o melhor. Então, toda igreja que você for, eles vão dizer que são superiores. Que a igreja é superior à outra. Isso daí está em todo lugar que você for ver. Se você ler qualquer uma denominação, você nunca vai ver uma dizendo assim, nós somos uma igreja igual às outras, é servo de Deus, é tudo buscando servir. Você não vai ver isso. E aí gera essa competição entre as próprias igrejas, entre as próprias denominações. As grandes instituições competindo entre si para ver qual é a maior. E nas igrejas pentecostais, que o grande valor é o número, é a quantidade, isso aí é um negócio de louco. E pior que a história se repete. Se você estudar a Idade Média, você vai ver que aquelas famílias ricas, os lords, os senhores, eles queriam mostrar o seu poder. O que eles faziam? Construíam catedrais. Você vê na Europa as catedrais, as grandes famílias ricas. Então, se construir uma catedral grande numa cidade, a outra família mais rica diz, que é isso? Vamos construir uma maior do que a da deles para dizer que nós somos mais. E aí aquela competição, nas grandes catedrais da Europa, surgiram todos por causa da competição. Entre os senhores feudais, os ricos, não tinha negócio de fé, tinha só para mostrar que ele era poderoso. Hoje, algumas igrejas, assim, o fulano construiu uma igreja para quantos? Para 200? Vamos construir para 1000. 1000, vamos construir para 5000. E aí vai essa competição, as igrejas construindo ginásios, estádios, e construindo, né? Para ver quem é mais poderoso, quem tem mais, quem consegue mais. E por aí vai. Até a marcha para Jesus, os crentes já estão competindo para mostrar que tem mais crente do que gay no Brasil, né? Aí é uma depois da outra. É um negócio de louco, e a gente está perdendo, viu? Aí fica competindo crente com gay, rapaz. Olha que competição, mas não serve esses negócios. Você tem que aprender essas coisas. Por último não, ainda tem mais coisa. Ele falha no principal. O legalismo falha no principal. Eu vou escrever aqui embaixo. Encorajar a obediência. O que deveria ser a coisa principal, ele falha. Encorajar obediência. Se você abrir a sua Bíblia em Romanos 7, abra a sua Bíblia em Romanos 7. Versículos 7 e 8. Diz assim, Romanos 7, 7 e 8. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Pois na realidade eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois sem a lei o pecado está morto. Esse é o versículo. Por que a lei foi dada? Para mostrar o pecado. Paulo diz, olha, eu cumpria todos os mandamentos para fora,
não matar, não roubar, não adulterar, não tomar o nome de Deus. Eu cumpria todos. Mas o mandamento que era para dentro, esse eu não consegui. Que era uma coisa interior, não cobiçarás. E esse mandamento fez o pecado reviver em mim. O pecado, aproveitando, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. E isso aí, a psicologia, a psicanálise, esse negócio explica bem essa coisa. A gente não precisa nem disso para entender. Que às vezes quando você coloca uma proibição, dentro de nós imediatamente já parece que dá aquela vontade de cometer o pecado. O Filipenses ele diz, ele nunca quis ter barba. Quando ele entrou na faculdade que proibia ter barba, ele falou, agora eu quero ter barba. Você entendeu? Ele nunca quis, mas é só você falar isso. O ser humano tem essa tentação por passar por cima da regra, da lei, e Paulo diz que isso, o pecado, piorou, exacerbou. Quanto mais um ambiente de regras, mais as pessoas vão ficar tentadas a pecar. Por isso que a gente não tem que ficar focado em não fazer. A gente tem que focar em ter comunhão com Cristo, em ser igual a Cristo. Em andar com Cristo. A lei foi dada para revelar o pecado. Ao revelar o pecado, a gente sabe que precisa de um Salvador. Cristo é o meu Salvador. A lei foi dada para matar, era o aio, até que viesse a graça. Então a lei revelou o pecado em nós, é o espelho que a gente nos vê. A lei mostra quem nós somos. Ao descobrir quem nós somos, precisamos de um substituto. Cristo, a justiça de Cristo. Cristo que fez tudo por mim. Então a lei nos leva a Cristo, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo o que crê, da justiça que é pela fé no Filho de Deus. O fim da lei é porque a finalidade da lei é Cristo, o objetivo da lei é Cristo. Então você ficar na lei, você fica querendo pecar. E aí é um negócio que eu falei aqui, os piores pecadores são aqueles crentes desviados de igreja legalista. O cara sai doido para pecar, desesperado para pecar. No tempo de seminário lá, você viu o seminarista lá, que tudo criado em igreja assim, desde pequeno foi crente, e chegava lá, os caras, agora aprenderam umas coisas diferentes, tudo ficava doido, os caras começavam a beber, começavam a comprar umas coisas malucas. Mas o que acontece isso do cara? É que o cara está reprimido, a vida toda ele foi reprimido. Aí tinha uma lógica lá no seminário lá. O meu seminário era diferente, não é igual o seminário do Arlindo não, o do Arlindo é diferente. Meu seminário é seminário liberal, teologicamente liberal. Então, tinha uma lógica no cara. A vida toda eu fui reprimido na igreja. Quando eu sair daqui, eu vou servir a igreja. Então, no meio do tempo, eu vou aproveitar, porque eu não vou poder fazer isso nunca mais. Então, é essa lógica de que precisava quebrar, passar e fazer coisas que jamais tinham feito. Coisas bobas, que quem teve o contato com isso, não precisava ter todo, mas gera essa neurose, essa coisa. E você vê igrejas que são muito assim legalistas, você vê que muitos dos seus filhos, quando veem uma coisa assim, eles ficam excitados, né? Porque pode agora ver uma coisa que era coisa normal, ouvir uma música que não é da igreja, participar de outro ambiente, ir no teatro, ir no cinema, ir num show. A vida toda o cara quis ver aquilo, e passou pela juventude, e queria ver, e queria saber o que era natural, pela fase, pelo período de descoberta, ele foi negado, foi proibido. E depois muitos entram naquilo que os psicólogos chamam de adultescência, né? O cara é adulto, mas quer voltar a ser adolescente. Porque ele não experimentou, não passou por aquela fase normal e natural da vida de descobrir coisas normais, próprias da idade. Então o legalismo falha no principal. Ele não gera obediência, ele gera desobediência. E aí a consequência é, o legalismo facilita a apostasia. Vai ver quais são os desviados das igrejas aí. Eles vêm da onde? Das igrejas mais legalistas. As pessoas que saíram da igreja, a Assembleia de Deus. Se todos os desviados da Assembleia de Deus voltassem, estava o dobro dos membros. Congregação Cristã no Brasil, outro tanto também.
Quanto mais legalista, mais facilita a apostasia. E principalmente daqueles que foram criados nesse regime. Quando cresce, faz 18, 20 anos, sai fora, nunca mais volta. E aí o Filipenses diz, muitos associam aquelas regras com Deus. E o Deus que eles aprendem é um Deus odioso. Essa que é a verdade. É um Deus odioso. Que às vezes o cara vê aí fora, no mundo, coisas bonitas, belas, que refletem a imagem de Deus na cultura, e ele sente que isso é bom, e todo mundo diz para ele, não, isso aí é do diabo. Na igreja que é tudo bom. Aí muitas igrejas, muita gente, o cara passa o domingo inteiro dentro de uma igreja. O cara nunca vai numa praia, nunca vai na natureza. Ele nunca ouve uma música bonita, só aqueles corinhos repetitivos, aqueles hinos, nunca ouve. Aí ele fala assim, bom, Deus é tudo que é feio, que estraga prazeres, que é insuportável, às vezes viver no meio dos crentes, Deus me livre, e tudo que é bonito lá fora é do cão, então é duro isso daí. Aí o cara fica nessa coisa, o que é bom, bonito é do diabo, o que é ruim, o que é feio é de Deus. O cara vive nesse conflito. Ele não experimentou graça, não experimentou beleza, não experimentou a alegria no meio da igreja, no meio da comunidade, no meio do povo de Deus. E às vezes fora, ele começa a perceber compreensão, tolerância, leveza, sinceridade, autenticidade. E às vezes dentro da igreja, no ambiente fechado, ele só vê aparência, hipocrisia, julgamento, arrogância. O cara sai e fica nesse conflito. Aí você vai falar de Jesus, a pessoa não quero, porque ele associa com a igreja. Então a igreja às vezes tem impedido muita gente boa. Muita gente que está buscando a não chegar perto do Senhor, ao Senhor Jesus, de toda graça, de toda misericórdia e de toda bondade. O legalismo facilita a apostasia, a pessoa desviar, a pessoa abandonar, e isso cada vez mais. Você vai perceber isso nesse mundo, nas igrejas. Quanto mais legalista a igreja, mais você vai ter gente saindo. Porque o legalismo mata a vida do espírito, mata a alegria, mata a sinceridade, mata a autenticidade. O legalismo destrói o interior da pessoa. Eu não sou psicólogo, mas você vai ver essa coisa da psicologia. Quais são a fonte das doenças? A fonte das doenças é aquilo que você deseja e você viver diferente daquilo. Aquilo que sua alma quer e aquilo que você aparenta ser. Quanto mais divorciado uma coisa é, mais doente você fica. Mais doente você fica. Mais doente você fica. Se sua alma deseja algo, e você se obriga a fazer outra coisa, e viver de outra maneira, e ser outra pessoa, mais doente. Aí surge a neurose, depois a paranoia. Porque você vai adoecendo. Daqui a pouco a dissociação, a esquizofrenia, separação da personalidade, porque você quer uma coisa, mas você precisa mostrar outra. O que o Evangelho faz? O Evangelho muda o que você quer. Agora o problema é quando a gente coloca o que você deve fazer sem que a alma mude. Sem que haja regeneração. Então às vezes para uma pessoa que não foi regenerada, que não teve a experiência do novo nascimento, o Evangelho, a igreja é uma coisa chata, terrível. E aí você vai colocando e mais doença vai surgindo na pessoa, porque é a separação, o divórcio. A saúde está em que você deseja, é o que você vive. Aquilo que você quer fazer é o que você faz. E o que é a santidade? É quando tudo que eu desejo é o que agrada a Deus. Aí é a santidade perfeita. Infelizmente ele não chega lá. Mas você conseguir lidar com isso, tentar ao máximo ser autêntico. Porque Jesus é a verdade encarnada, eu sou a verdade. Não é porque Jesus é um conceito filosófico, é porque ele diz, eu sou veraz, eu sou leal, tudo que eu falo eu vivo, tudo que eu sinto eu expresso, eu sou quem sou, em mim não há divórcio, não há separação. Você pode confiar em mim, a gente não dá, porque a gente não consegue ser o que é. Mas Deus está trabalhando em nós para isso. Então, o legalismo facilita a apostasia, porque gera doenças, distorções, esquizofrenias, neurose na pessoa, porque ela vive fora daquilo que ela deve ser, daquilo que ela é. E por último lugar, o legalismo, eu já estou falando tudo, eu vou escrever aqui, a sedução do legalismo. A sedução do legalismo, para terminar. Fala assim, por que o povo quer ser legalista?
Por que quanto mais legalista uma igreja, mais as pessoas vão para lá? Porque o legalismo é mais fácil do que o evangelho. Porque ser legalista é mais fácil do que ser discípulo de Cristo. Ser legalista é a tendência natural do ser humano, é a carne, é o pecado humano. Aí eu quero terminar lendo um texto com vocês aqui em Colossenses 2. Abra a sua Bíblia em Colossenses capítulo 2. Versículo 16. Diz assim, Colossenses 2,16: Portanto, não permitam que ninguém o julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque como se ainda pertencessem a Ele, vocês se submetem a regras. Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo. Os impulsos da carne, na outra tradução, chama-se de sensualidade. Sensualidade. O legalismo é mais fácil do que a liberdade em Cristo. Porque quando você é livre em Cristo, você tem que andar pela consciência, pela comunhão, você tem que tomar suas decisões, você tem que arcar com a responsabilidade, você é livre. Então, os colossenses, o povo de Gálatas, estavam voltando para o legalismo. Porque o legalismo, você é um soldadinho de chumbo que só trabalha para fora, e Deus quer dentro. Então, ser legalista é ser carnal, é ser pecador. Essa que é a verdade. O legalismo é a carne humana elevada à sua arrogância suprema. Essas igrejas de roupas, vestes, batom, tudo isso aí e mais. Essas igrejas, quanto mais legalista, eu conheci vários pastores, amigos, dei aula para muitos pentecostais. Quanto mais legalista a igreja, mais sensualidade latente lá dentro. Mais escândalo, mais adultério, mais traição, mais e mais e mais. Coisas desses montes que o povo sobe para orar, casos de sobe lá para transar. Eu sei de alguns casos assim. Quanto mais legalista, mais aparência, mais há uma malícia, mais há uma sensualidade. Quanto mais repressivamente, mais pervertido o coração. As perversões de todo tipo de surge na repressão e na repressão. Porque deixa de ser natural, deixa de ser simples, como tudo que Deus fez é simples, bonito e natural. A repressão, o legalismo só perverte as coisas, só subverte a essência, porque legalismo é pecado. Legalismo é pecado. E Deus quer nos libertar do legalismo. E nos primeiros anos da minha fé, eu entrei no caminho de legalismo, por minha própria conta, pelo próprio coração orgulhoso. E com 2 anos de crente eu já estava, ou eu ia ficar desesperado, estava ficando desesperado, um hipócrita, um jovem hipócrita, falso, ou eu ia morrer. Essa que é a verdade. Eu tinha 2 anos de crente, eu li o Evangelho, vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, o Senhor Jesus. Agora eu estou mais sobrecarregado do que quando eu não era crente, porque eu não conhecia a graça, o Evangelho de Jesus Cristo. E eu levava tudo no legalismo, na aparência, que tem que fazer. E não na motivação, na essência, na liberdade, na comunhão com Cristo. O nosso objetivo
não é apenas cumprir a lei, cumprir mandamentos. O nosso objetivo é ser semelhante a Cristo. E nós somos chamados para ter comunhão com Cristo. Quanto mais comunhão com Ele nós temos, mais santos seremos. É isso que Deus quer de nós. Amém? É esse o propósito que o Senhor tem para nós. Deus abençoe a todos. Vamos continuar.